Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o teorema trabalho e energia, em especial teorema trabalho e energia cinética, ok? Vamos lá. Então, nosso objetivo, aprofundar o conhecimento sobre o teorema de energia cinética e relacionar o trabalho com a energia cinética. Beleza? O que precisaremos saber para esta aula? Conhecimento sobre as 4 operações básicas, né? Potência, radiação, equações de primeiro e segundo grau, e conhecimento sobre dos conceitos físicos de velocidade, aceleração, força, e já ter tido contato com energia potencial e associar o termo cinético ao movimento. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos relembrar alguma coisa sobre energia cinética, a famosa EC. Energia cinética, EC, existe quando um corpo com massa m se desloca com velocidade v em relação ao referencial, ou seja, a energia cinética está associada à velocidade. Enfatizando aqui, todo corpo que tiver o quê? Olha aqui, ó, velocidade, cara. Você tem que lembrar disso, velocidade. Todo cara que tem velocidade tem energia cinética, certo? Conforme o referencial, aquela coisa toda lá, frase iniciada, mas nós temos que lembrar que nós sempre temos velocidade com energia cinética. Como, por exemplo, nessa situação que vocês estão vendo aqui, né? Em que você tem aí uma van, né? Um objeto se movimentando, então quer dizer que ele tem energia cinética envolvida, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês da onde que surgiu a bendita formulazinha da energia cinética, a demonstração dela. E essa demonstração eu vou precisar resgatar alguns outros conceitos, certo? Então, veja aqui, ó, o teorema da energia cinética. Veja a situação. Imagina um objeto de massa m, carrinho, né, supermercado, que tem uma velocidade VI, que sofre a ação de uma força F constante, adquirindo uma velocidade VF após percorrer uma certa distância D, né? Eu com o meu Monza, certo? Vindo bem faceirinho aqui, dirigindo bem faceirinho, o carro tá lá, né, a 60 por hora em primeira marcha, porque eu gosto de andar mais altinho, né? E aí você coloca uma segundinha e começa a aumentar, né? Certo? Bem, como é que surge essa equação da energia cinética? Primeira coisa que eu vou lembrar é que podemos afirmar que o trabalho da força F é dado por trabalho é igual força vezes distância, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Trabalho é a letra tau, né? Tau igual F vezes D, né? Que representa deslocamento, distância e tal. Ok. Então eu tenho tudo para mim poder resolver. Eu tenho a massa do carinha, eu tenho a sua velocidade inicial, eu tenho a força que está atuando, eu percebo que essa força vai atuar sobre um certo deslocamento, uma certa distância, e em seguida eu tenho a velocidade final de todo o processo. Ok? Agora eu vou fazer algumas maracutaia matemática e física também aqui. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, certo? F igual m vezes A, né? A velha segunda lei de Newton, conhecida como princípio da dinâmica, certo? E aí nós temos o seguinte, sendo F constante, e aqui é um ponto importante a ser salientado, podemos afirmar que temos um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O famoso MRUV. E isolando a aceleração da equação de Torricelli, temos o seguinte, por que eu utilizei Torricelli? Né? Por que eu utilizei a equação de Torricelli? Muito simples, cara. Olha aqui, ó. Cara, claro, porque se você lembrar do movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV, lembra lá que nós tínhamos aquelas funções, né? Posição, função do tempo, tal, função horária, e você vai lembrar que Torricelli era uma equação que não tinha tempo. Né? Até a gente brinca, usa-se Torricelli quando não tem tempo, né? E é justamente essa situação, porque o parâmetro aqui nesse caso é o deslocamento, certo? E é o que eu tenho. E por que eu utilizo o deslocamento, cara? Muito simples, por causa do teorema por causa do trabalho, né? O trabalho depende da força e da distância, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é matemática da boa, olha aqui, ó. Então eu sei que a equação de Torricelli é o seguinte, velocidade final quadrado é igual a velocidade inicial quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, ou seja, VF é igual a VF ao quadrado é igual a VI ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. E eu isolei o A, né, o caso, a aceleração. Então ficou a aceleração é igual VF ao quadrado, menos velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a distância. Ou seja, A
é igual a VF ao quadrado menos VI ao quadrado sobre 2D. Eu vou substituir esse A na segunda lei de Newton. No lugar do A dele ali, do F igual a vezes A. Ou seja, eu vou ter que F é igual a M vezes VF menos VF ao quadrado menos VI ao quadrado sobre 2D. Certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, né? Relacionando ali, né, com o D, no caso, tirando aquele D que está embaixo ali e fazendo a separação das duas frações, eu vou achar o seguinte, que F vezes D é igual a M vezes VF ao quadrado sobre 2 menos M vezes VI ao quadrado sobre 2. Ou seja, força vezes distância, ou deslocamento, é igual a M vezes VF ao quadrado sobre 2 menos M vezes VI ao quadrado sobre 2. Certo? Como tal é igual a F vezes D, ou seja, né, trabalho igual a força vezes distância, e a equação da energia cinética é energia cinética igual a M vezes V ao quadrado sobre 2, temos que tal é igual a velocidade, melhor dizendo, tal é igual a EC final menos EC inicial. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com vocês aqui? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. O que é variação mesmo? Vocês lembram lá que é variação, né? Variação representa final menos inicial. Beleza? Então, como eu disse, podemos considerar como tal é igual a delta EC. Ok? Ou seja, trabalho é igual a variação da energia cinética. Então veja que apareceu os termos como a gente viu, né? Há uma forma de analisar ali a relação entre trabalho com energia cinética. Ok? Esse teorema chama Teorema da Energia Cinética. Mesmo com a demonstração tenha sido feita com uma força constante e para um deslocamento em linha reta, com movimento uniformemente variado, a conclusão é válida para qualquer caso, mesmo quando a força não é constante e a trajetória não é reta. Essa informação a gente tirou do livro Nicolau Toledo, né, Física Básica, página 152. E podemos enunciar o Teorema da Energia Cinética da seguinte forma: o trabalho da força resultante sobre um corpo em determinado deslocamento mede a energia cinética ocorrida nesse deslocamento. Traduzindo em miúdos, cara, é uma ideia muito simples. O que é trabalho? Você já sabe o que é trabalho. Aqui, ó, trabalho é quando eu faço transferência de energia. Então é muito simples. Eu tô lá com o meu Monza bem faceirinho, né? A 40 por hora. Vou lá, acelero. O que é acelerar nesse caso, né? Piso o meu pé no acelerador lá. É fazer com que o motor faça uma força sobre o carro. Só que nós temos atrito, um monte de coisa. Ou seja, a resultante neste caso, certo? Vai ser proporcional, vai ser relacionado com a força do motor, né? Descontando a questão do atrito. Ou seja, a força resultante vai fazer o veículo acelerar. E o que acelera, o que acontece com a energia cinética? Isso mesmo. Acontece que existe aumento de energia cinética. Então, por isso que eu posso relacionar isso. Ou seja, trabalho da força, no caso do meu motor lá, funcionando aquela coisa toda, é igual a variação de energia cinética. Ou seja, eu tenho, nessa situação que eu falei aqui, um ganho de energia. Mas eu também posso fazer o oposto se eu quiser reduzir a velocidade desse meu carro. Certo? O que eu faço? Piso no freio. Então, eu estou realizando um trabalho, certo? Esse trabalho irá retirar energia do carro. O que é retirar energia do carro? Nesse caso, energia cinética. Lembre-se, se eu estou retirando energia cinética, quer dizer que eu estou, então, reduzindo a velocidade. Tranquilo? Então, se eu quero acelerar meu veículo, eu tenho que transferir energia para o veículo. Se eu quero reduzir o meu veículo, eu preciso tirar a energia dele, ou seja, transferir a energia do veículo para o sistema. No caso, força de atrito, né, calor e tal. Ok? Eu vou fazer uma atividade com vocês aqui para ver se vocês pegaram a manha do negócio. Um corpo de massa igual a 5 kg atinge a velocidade de 15 metros por segundo após percorrer 20 metros. Se ocorre a ação de uma força constante que promove uma variação de energia cinética de 300 Joule, qual a velocidade desse corpo ao início dessa distância? Então, qual é a velocidade desse corpo no início da distância? Eu sugiro vocês tirarem os dados, certo? Abra as equações lá de trabalho e energia
e daqui a pouco a gente volta a responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Tiraram as informações que são pertinentes aqui? Não conseguiu resolver? Calma, querido, nós estamos aqui para ajudá-los, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as informações pertinentes aqui. Fizeram a leitura, entenderam a situação, beleza? Tranquilo? Então, vamos tirar as informações. Então, primeira coisa, nós temos os dados, certo? Então, você tem aqui que a massa é 5 kg, a velocidade final desse cara é igual a 15 metros por segundo. A variação de energia cinética, ou seja, o trabalho realizado sobre esse carro é de 300 Joule e o deslocamento é 20 metros. E a minha pergunta, qual é essa velocidade inicial? Ou seja, antes de ter a variação da energia cinética, antes de atingir a velocidade de 15 metros por segundo. Beleza? Suave, tranquilo. Então, com essa informação aí, nós vamos fazer o seguinte. Olha o tamanho dessa tripa aqui, né, cara? Cara, eu já fiz a parte pronta, né? Eu fui lá e fiz o seguinte. Eu tenho a variação de energia cinética, que no caso é o trabalho, é igual a massa vezes a velocidade final quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial quadrado sobre 2, ou seja, delta EC é igual m vezes VF ao quadrado sobre 2, menos m vezes VI ao quadrado sobre 2. E o que eu vou fazer, meus queridos? Muito simples, substituo os valores. Então eu vou ter aqui 300 é igual a 5 vezes 15 ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes VI ao quadrado sobre 2. Eu sei que tem muito aluno que tem problema com essa parte de matemática aqui, mas é importante você pegar o traquejo da coisa, né? Você pegar o jeitinho ali, você vai resolvendo devagarinho. Faça passinho por passinho se você tiver esse problema. E sempre que eu falo para vocês, física, meus queridos, a gente refaz.
Então, refaça o exercício aqui. Então, fazendo aqui, o que a gente tem? Ó? Qual foi o meu truque aqui? Esse 2, que está, né, na fração, eu vou passar por outro lado multiplicando, certo? Eu fiz isso, mas eu posso fazer isso sem problema nenhum. Ou seja, ficou 300 vezes 2 é igual a 5 vezes 15 ao quadrado, 225, menos 5 vezes VF ao quadrado. E agora é uma questão de resolução, ou seja, 300 vezes 2, 600, menos 5 vezes 225 é 1.125, menos 5 VI ao quadrado. E aqui nós vamos ter o seguinte, né? 600 menos 1.125 é igual a menos 5 VI ao quadrado, certo? Eu vou fazer a subtração ali, já vou passar o termo dividindo para o outro lado, então ficou menos 125 sobre menos 5 é igual a 5 VI ao quadrado, certo? O resultado vai dar positivo. Isso significa que eu vou ter a velocidade inicial quadrada é igual a 105. Eu tiro a raiz desse valor e eu vou achar o valor próximo de 10,2 metros por segundo. Ou seja, até tem lógica, né? Que pensa comigo, se ele estava a 10,2, ele ganhou energia, a velocidade dele é maior. E nesse caso passou para 15. Física faz o quê, meus queridos? Vai pensar quanto ficou maior. Qual é o valor que ele ficou maior. Porque só falar que ficou maior é de uma forma bastante intuitiva, certo? Mas é importante a gente entender, né, que física mede coisas. Bem, vamos dar uma relembrada sobre tipos de trabalho. Nós temos dois tipos de trabalho aqui no caso, o chamado trabalho motor, que a força do deslocamento tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o trabalho ele vai ser maior que zero. E o trabalho resistente, quando a força do deslocamento tem a mesma direção, mas sentido é contrário, ou seja, trabalho é igual ou seja, trabalho é menor que zero, ou seja, como eu disse, negativo. Beleza? Então, teorema da energia cinética, vamos fazer uma compilação aqui para a gente poder ir a algumas conclusões. Então, trabalho resistente. Se o trabalho é maior que zero, a energia cinética, né, no caso, maior que zero. Exemplo, a variação dela é maior que zero, ou seja, o peso de um corpo lançado verticalmente para cima realiza um trabalho resistente. Melhor dizendo, o trabalho menor que zero, a energia cinética, a variação dela também vai ser menor que zero. Só fazendo a correçãozinha aqui, então representa que, nesse caso, existe um trabalho negativo, um trabalho resistente. Trabalho motor, nesse caso, o trabalho ele é positivo e a variação de energia cinética também vai ser positiva. Exemplo, corpo em queda realizando trabalho motor, né? Aquela transferência de energia que a gente falou em momentos anteriores. Se a variação de energia é zero, o trabalho também vai ser zero. Isto é, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Um exemplo, um satélite em torno da Terra com velocidade escalar constante tem variação de energia igual a zero, mas isso não significa que ele não tem energia cinética. Lembre-se que a gente está falando aqui, existe energia cinética e existe a variação da energia cinética, certo? A variação da energia cinética representa aumento ou redução. Nessa situação que a gente tem aqui, não existe aumento do módulo da energia, certo? Existe mudança de direção da velocidade. Beleza? Mas não existe aumento ou redução dessa energia. Então, nessa situação, eu estou dizendo que a energia cinética, a variação dessa, melhor dizendo, ela é nula. Mas ela apresenta um valor. Quer dizer que não ganhou e nem perdeu. Ok? Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês poderem pensar um pouquinho melhor. Veja aqui comigo. Você sabia que podemos encontrar muita física em um salto de paraquedas? Pega o seu caderninho aí nesse momento e observe essa pergunta. Faça em seu caderno um desenho simulando um paraquedista durante o salto, com o paraquedas aberto. Sobre esse desenho, sinalize as forças peso e a resistência do ar durante o salto. A força peso, a resistência do ar, realiza um trabalho resistente ou motor? Justifique. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nessa questão e daqui a pouco a gente volta para respondê-la.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver, cara? Cara, paraquedas ali em Paranaguá, né? Lá é o melhor lugar para saltar de paraquedas. Inclusive, eu moro muito perto de num local que se chama Aeroparque. Então, todo sábado e domingo eu vejo a galera gritando, né? Aquela coisa toda lá, saltando lá, os cachorros ficam loucos. É uma coisa bonita, né? Esse é o melhor lugar. Vamos lá, meus queridos. Então, nesse caso, salto de paraquedas, né? Conseguiram fazer o desenho? Essa questão dos trabalhos, conseguiram entender? Meus queridos, então, primeira coisa, vamos resolver, né? A nossa resposta aqui é uma possível resposta. O que às vezes você escreveu não significa que esteja errado, certo? Eu sugiro você fazer uma resposta, anota o que a gente fez aqui e compare. Qualquer dúvida, converse com o seu professor, converse com seus colegas, para vocês poderem chegar numa conclusão aí, beleza? Então, ó. Então, primeira coisa, eu fiz um desenho, né? Desenho não, na verdade, eu só coloquei mais setas aqui, né? Com o desenho que já tinha. Então, você tem aqui a força de resistência do ar, ela está para cima, certo? Ou seja, direção vertical. E o que tem de roxinho? E nós temos a força peso, certo? Que está indo para baixo, ela está sinalizada pela força vermelhinha. Então, essa aqui seria a primeira parte da resposta. E agora, a parte escrita desta. Considerando o deslocamento paraquedista vertical e para baixo, temos que o trabalho da resistência do ar é resistente, porque é contrária a esse deslocamento. E o trabalho da força-peso é um trabalho motor, pois o peso do deslocamento tem a mesma direção. Certo? Então essa seria uma boa resposta para a gente poder entender melhor o salto do paraquedas. Ok, meus queridos? Então, o que vimos hoje? O teorema da energia cinética afirma que o trabalho da força resultante sobre um corpo em um determinado deslocamento mede a energia cinética ocorrida nesse deslocamento. Se o trabalho é maior que zero, representa que a variação da energia cinética também é maior que zero. Se o trabalho é menor que zero, representa, certo, que essa variação também vai ser menor que zero. E se a variação de energia cinética é zero, o trabalho é zero. Isto é, energia cinética inicial igual energia cinética final. Ok? Então, essas são as nossas referências. E finalizamos por aqui. Sugiro vocês fazerem o exercício de volta, converse com o professor e até breve, queridos. Tchau, tchau.